E aí, pessoal, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. A gente vai fazer um estudo bem aprofundado, pensado especialmente para quem quer entender o quadro geral e também as minúcias de uma relação super complexa, a dialética entre a troca no mercado e o poder coercitivo. Nossa base para essa exploração é o denso e fascinante capítulo 6, O Direito e o Estado, da clássica obra Teoria Geral do Direito e Marxismo, do jurista Evgeny Pashukanis. Bom, para dar o pontapé inicial nesse estudo, a gente precisa questionar uma premissa que está muito enraizada. O senso comum costuma ditar que o Estado atua como um pacificador natural e eterno, né? Uma entidade soberana que simplesmente está lá em cima e distribui as leis de cima para baixo. Mas será que isso é um fato histórico irrefutável? Fica aqui a grande provocação do autor. E se a própria forma do direito exigir o surgimento do Estado, e não o contrário? É uma inversão de perspectiva que muda tudo. É fundamental a gente estabelecer a premissa central do Pashukanis logo de cara. Na leitura rigorosa dele, o direito e o Estado estão muito longe de ser abstrações eternas ou guardiões atemporais da paz. Pelo contrário, eles são instituições profundamente históricas e interligadas. Eles nascem com um propósito econômico muito, mas muito específico: viabilizar e regular a troca de mercadorias. Ou seja, a base de tudo é a mercadoria. E para a gente não se perder, esse é o nosso roteiro lógico. A gente passa pelas origens do direito-Estado, depois pela relação entre mercado, troca e violência, em seguida a transição do feudalismo, a formação do Estado impessoal burguês e a gente fecha dissecando a máscara da dominação de classe. Ponto 1. Origens do direito-Estado e a ilusão da paz. É super comum a sociedade enxergar a máquina estatal de hoje como um grande fiador civilizado da ordem, o exato oposto do caos. Só que Pashukanis argumenta que essa percepção é uma verdadeira ilusão quando a gente olha lá para trás, para a verdadeira gênese do fenômeno jurídico. E essas origens nos contam uma história que é totalmente calcada na força física. Essa observação do Karl Marx ilustra o argumento de um jeito brilhante. Ele aponta que o direito do mais forte, o famoso Faustrecht, funcionava assim como uma modalidade de direito. Isso deixa muito claro que o comércio primitivo não eliminava a violência. Na real, a força bruta operava como uma engrenagem totalmente legítima de regulação nas formas mais antigas e rudimentares de troca. O que nos leva à nossa segunda seção: mercado, troca e violência. A realidade histórica mostra de forma inegável que as relações de troca no mercado aconteceram muito, mas muito antes da consolidação de um aparato estatal formal, centralizado e supostamente pacífico. Olha só que fascinante essa dinâmica daqueles tempos. Os primeiros comerciantes eram, na essência da palavra, combatentes. Eles andavam muito bem armados. Atuar no mercado primitivo não era chegar numa feira protegida por tribunais e leis impessoais. Era uma operação de altíssimo risco, que não excluía a pilhagem e exigia autodefesa o tempo todo. Comércio, represálias e guerra caminhavam absolutamente lado a lado. Era um estado de alerta constante. Então, como é que a gente sai das caravanas armadas e chega nos contratos formais? Essa evolução histórica mostra como a paz virou uma exigência puramente econômica, não moral. Começa lá no século XI com a Trégua de Deus, onde a igreja praticamente forçava o fim das batalhas por alguns dias só para permitir que as feiras acontecessem. Depois a gente vê o surgimento dos salvo-condutos para os mercadores na Idade Média, até desaguar no jus mercatorum, que eram tribunais especiais. Ou seja, a paz comercial teve que ser inventada à força para que a mercadoria pudesse circular. Seção 3, a transição do feudalismo. É exatamente aqui que mora o ponto de inflexão crítico na análise do Pashukanis. É a passagem da estrutura feudal para a era do capitalismo burguês, que vai exigir uma reengenharia completa de como o poder era exercido na sociedade. Presta bastante atenção nesse contraste porque ele é a chave para entender o autor. No modelo feudal, as coisas não se separavam de jeito nenhum. O senhor feudal, que era o dono da terra, era no mesmo instante a autoridade política e o juiz. Propriedade privada e poder público eram literalmente a mesma coisa. O advento do Estado burguês exige uma ruptura drástica. Ele cria um verdadeiro divórcio entre a máquina de autoridade pública e a propriedade privada da riqueza. Analisando a fundo os textos do autor, a gente percebe que o Estado moderno começa a ganhar forma exatamente a partir dessa ruptura espacial e legal dentro das antigas cidades. A autoridade máxima deixa de ser o dono do lugar para se transformar em uma instância separada, uma entidade pública abstrata. Seção 4. O Estado impessoal burguês, o fiador imparcial.
Vamos entender agora como esse divórcio constrói a base de uma autoridade que parece não ter rosto, algo absolutamente indispensável para a engrenagem do capitalismo moderno conseguir girar. A lógica do Pashucanes é super afiada e funciona em passos muito claros. Primeiro, o mercado cria produtores isolados e independentes. Segundo, a troca contínua entre eles inevitavelmente vai gerar atritos, conflitos e quebras de acordo. E terceiro, como esses produtores são teoricamente iguais perante o mercado, um não pode simplesmente julgar o outro. Então, a própria estrutura econômica da mercadoria exige ativamente o surgimento de um terceiro elemento, alguém que atue como um juiz terceirizado e, em tese, imparcial. E o resultado prático dessa demanda do mercado é justamente o formato do Estado como a gente conhece hoje. Ele não atua como proprietário dos bens que estão sendo trocados, mas ele se coloca acima do mercado como autoridade social totalmente impessoal. O papel oficial dele passa a ser um só: salvaguardar o tal interesse da ordem, garantindo que todo mundo cumpra os contratos e as regras do jogo mercantil. E para manter de pé essa fachada de árbitro desinteressado, o poder público precisa adotar características que rompem totalmente com o passado feudal. Ele abandona aquelas milícias privadas de senhores locais e adota um exército permanente e profissional. Ele troca os velhos tributos senhoriais por uma rede supercomplexa e impessoal de impostos. E, claro, constrói um aparato burocrático gigantesco. Tudo isso é meticulosamente projetado para apagar qualquer traço de domínio pessoal direto. Chegamos à nossa sessão final, a máscara da dominação de classe. Aqui, a gente vai adentrar na crítica mais pesada do Pashucanes sobre o que de fato se esconde debaixo dessa aparente imparcialidade institucional. A base analítica dessa revelação puxa lá de uma definição fortíssima formulada por Friedrich Engels. Segundo essa visão, a simples existência do Estado não prova que a sociedade evoluiu e encontrou a paz. Muito pelo contrário. O Estado é a confissão aberta de que a sociedade moderna está presa numa teia de contradições de classe que são absolutamente insolúveis por vias pacíficas. Ele existe porque a conciliação é impossível. Acompanhando o raciocínio do texto original, a gente compreende que, para Pashucanes, a função do Estado não é solucionar essas contradições de maneira justa. A verdadeira função é reproduzir ideologicamente um cenário onde a dominação física, econômica e de classe parece natural, parece inevitável. É uma dinâmica essencial para a gente observar e entender as estruturas de poder que nos cercam hoje. O grande pulo do gato que a gente tira de toda essa construção teórica é a ideia da máscara ideológica. O aparato jurídico não é neutro. Ele funciona como um véu perfeito. A classe que realmente detém o poder econômico usa o famoso império da lei para fetichizar o Estado. Isso faz com que a dominação real sobre as classes exploradas pareça ser apenas a administração fria, neutra e objetiva da justiça e da ordem pública. E o contraste entre a teoria e a realidade fica muito escancarado aqui. De um lado, a teoria burguesa apresenta a bela miragem do Estado de Direito, uma entidade que existiria para proteger os direitos universais e a liberdade individual de todos. Do outro lado, a análise marxista relata uma realidade bem mais fria, o Estado operando primariamente como uma máquina de coerção implacável, indispensável para garantir que as condições de exploração do trabalho e de circulação do capital nunca parem. E tudo isso nos deixa com um pensamento final altamente instigante para quem gosta de ir fundo nesses estudos. Pense o seguinte: se Pashucanes estiver correto ao afirmar que a própria estrutura formal do Estado e do direito nasceu exclusivamente para regular a economia de troca e a forma mercadoria, qual seria o destino dessa máquina estatal em uma sociedade onde o capital e a troca de mercadorias fossem finalmente superados? O Estado sobreviveria sem a mercadoria? Fica aí o convite à reflexão sobre os limites da lei, a natureza do poder e o próprio futuro da organização humana. Um abraço e até a próxima análise.